Olá, bom dia, irmãos, a paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo. Eu sou Severino Ramos, sou evangelista da Igreja de Cristo, que se reúne em Lagoa de Itaenga, uma pequena cidade no interior de Pernambuco, a 70 quilômetros do Recife. E o meu prazer é é estar aqui todos os dias com um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. O nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e eu vou ler o versículo 34 ao 44, que diz: Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dei vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama. Assim eles se assentaram em grupo de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça, partiu os pães, em seguida os entregou aos seus discípulos, para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Eu creio que todos nós sabemos dessa história, já temos a experiência de ouvir sermões, aulas com essa história, a multiplicação, e aqui a primeira multiplicação dos pães, que é muito conhecido na Bíblia e por todos nós. Mas não importa o quanto nós conhecemos, importa o que nós aprendemos de Jesus com esse texto, com essa atitude de Jesus. Como nós temos olhado para os necessitados? Depende da maneira como nós olhamos. Jesus, ele falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 22, ele disse: Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Então a gente vê a diferença nesse texto de Marcos, capítulo 6, versículo 34 ao 44, a maneira como Jesus olhou para
a multidão e a maneira como os discípulos olharam, a mesma multidão. Jesus olhou com um olhar de compaixão. Os discípulos olharam primeiro para a carteira, para as suas posses e pensaram: vai ser gasto muito dinheiro e nós temos tão pouco. Não é assim mesmo que nós agimos? Na maioria das vezes, nós não olhamos para as necessidades e sim para as nossas possibilidades. O primeiro, eu, como eu posso, como eu devo, eu não tenho, eu sou tão pequeno, e são tantas desculpas que nós inventamos na hora de servir ao próximo. Mas eu quero dar um conselho para você e primeiramente para mim. Coloca o teu pouco nas mãos de Deus e vê o milagre acontecer. Coloque primeiro você, que é pequeno, nas mãos de Deus e veja como você é grande, como você é útil para fazer aquilo que Deus espera de mim e de você. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém?